Bom dia, Pai do Senhor. Eu vos falo aqui a missionária Nadira Albano, hoje é dia 28 de outubro de 2025, uma terça-feira, né? Estamos começando mais um momento de João 3:30, que ele cresça, que eu diminua, como de costume vamos estar orando, e logo em seguida vamos estar passando para a preciosa palavra do Senhor, amém? Vamos lá? Meu Deus, meu Pai, em nome de Jesus, nessa hora mais uma vez eu entro na sua santa presença, pedindo perdão pelas minhas falhas, pelos meus pecados que são inúmeros. Meu Deus, me perdoa que eu pequei no pensar, no falar, no agir, toma minha mente, toma meu coração, leva cativa a ti, Senhor, decanta lá e sai. Senhor, guarda meu lar, guarda meu esposo, meus filhos, o ministério chamado, decanta lá e sai. Alcança aquele irmão, aquela irmã que vai estar do outro lado ouvindo a ministração dessa palavra. Que o Senhor possa estar alcançando, guardando, livrando, libertando, cortando o laço, quebrando o arco, desfazendo toda a obra das trevas, o que te peço nessa hora, meu Deus, em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo de Deus. Senhor, também guarda as nossas crianças, livra do homem mau, violento, sanguinário, do pedófilo, do pervertido, da bala perdida, de todo mal. Guarda as crianças nas creches, nos SES, nos EMEI, nas escolas públicas particulares, ensino médio, fundamental, guarda nas faculdades, livra das ideologias malignas. É o que eu te peço, meu Deus, em nome de Jesus. Amém? Amém? A palavra do Senhor hoje está em 2 Reis, é 9, tá? Laia sou, decanta, laia sai. Diz assim: Jeú é consagrado rei de Israel. Enquanto isso, o profeta Eliseu chamou um dos discípulos dos profetas e lhe disse: Põe a capa por dentro do cinto, pegue este frasco de óleo e vai a Ramote, Gileade. Meu Deus, meu Pai, em nome de Jesus, essa é a sua santa e preciosa palavra no momento de João 3:30. Que eu, a missionária Nadira Albano, desapareça, que Deus Pai, Deus Filho, Deus Espírito Santo de Deus apareça, porque o objetivo desse canal, Senhor, é simplesmente pregar a tua palavra, pura e genuína como ela é, para que teu nome venha a ser glorificado, para que teu nome venha a ser exaltado. Deus, que eu diminua, que eu desapareça, que a missionária Nadia Urbano suma e que o Pai, o Filho e o Espírito Santo de Deus apareça, porque não é sobre mim, é sobre Jesus, é sobre a Trindade, é sobre Deus, é sobre Alaia sou, decanta, Alaia sai. Aquele a quem eu me rendo, aquele a quem eu me curvo, o Deus vivo e verdadeiro que fez os céus e a terra. Amém, Jesus, amém? Glória a Deus. A palavra do Senhor vai dizer assim: enquanto isso, Jeú é consagrado rei de Israel, tá bom? Enquanto isso, o profeta Eliseu, chamando os discípulos dos profetas, lhe disse: Põe a capa por dentro do cinto, pegue este frasco de óleo e vai a Remote de Gileade. Quando chegar lá, quando lá chegar, procure Jeú, filho de Josafá e neto de Ninse. Dirija-se a ele e leve-o para uma sala longe de seus companheiros. Depois pegue o frasco e derrama o óleo sobre a cabeça dele e declare: Assim diz o Senhor, eu estou ungindo o rei sobre Israel. Em seguida, abre a porta e fuja sem demora. Olha só, igreja, que unção mais rápida, né? Olha, unja, né? Depois, decanta lá e sai, pega o frasco, derrama o óleo sobre a cabeça dele e declare: Assim diz o Senhor, eu estou ungindo o rei sobre Israel. Em seguida, abre a porta e fuja, né? Então, Deus, ele tem uns mistérios, umas maneiras que a gente não entende, né? Mas ele está sendo ungido rei sobre Israel. Ele é o que? Neto do rei Josafá, tá? Neto não, filho do rei Josafá. Foi rei também. Aí diz assim: Então o jovem profeta foi a Ramote de Gileade. Ao chegar, encontrou os comandantes do exército reunidos e disse: Traga uma mensagem para ti, comandante. Para qual de nós? Perguntou Jeú. Para qual de nós? Né? Ele respondeu: Para ti, comandante. Jeú levantou-se e entrou na casa. Então o jovem profeta derramou óleo na cabeça de Jeú e declarou: Assim diz o Senhor, o Deus de Israel: Eu estou ungindo o rei de Israel. Eu estou ungindo o rei de Israel. Você dará fim à família de Acabe. Olha só, que já tinha profetizado. Você dará fim à família de Acabe. Você dará fim à família de Acabe, seu senhor, e assim eu vingarei o sangue de meu servo, os profetas, e o sangue de todos os servos do Senhor derramado por Jezabel. Então, você sabe, né, que ela matou os profetas, ela matou a família de Nabal, ela fez bagaceira, mulher ruim, misericórdia. Toda a família de Acabe perecerá. Eliminarei todos os descendentes, todos os sexos masculinos de sua família em Israel, seja escravo, seja livre. Trarei, aí diz assim, no 9, tratarei a família de Acabe como tratei a de Jeroboão, filho de Nabote, e de Baasa, filho de Aias, né? Aí diz assim, no 10, e Jezabel será devorada por cães no terreno em Jerusalém, e ninguém sepultará. Então ele abriu a porta e saiu correndo. Então ele fez a profecia e saiu, do jeito que o profeta falou.
Então, igreja, aí Jeú é levantado para exterminar a família de Acabe, né? E diz assim no 11, e quando Jeú voltou para junto dos outros oficiais do rei dele, lhe perguntou, está tudo bem? O que esse louco queria com você? Então, igreja, é muito interessante, né? Porque ele diz assim, ele simplesmente, ele volta, né? E não fala nada. E aí diz assim, ó, e Jeú respondeu, vocês conhecem essa gente, sabem as coisas que eles dizem, mas insistiram, não nos engane, continua o que ele disse. Então Jeú contou, ele me disse o seguinte, assim diz o Senhor, eu estou ungindo o rei sobre Israel. Igreja, é muito interessante porque os profetas eram tidos como louco, tá? Porque é homem de Deus, é loucura, né? Imediatamente eles pegaram os seus mantos e os estenderam sobre os degraus diante dele. Em seguida tocaram trombeta e gritaram, Jeú é rei. Engraçado, né? O profeta era doido. Mas quando Deus mandava, eles sabiam que era homem de Deus, né? E eles reconheceram o chamado, né? Aí já, na mesma hora, aleluia, caiu outra vez aqui. Na mesma hora, eles já ugem, né? Já ugem. Não, desculpa o Gil, não, que o Gil foi o profeta. Na mesma hora, eles pegam o manto e proclamam ele como rei, tá? Então, a igreja é muito interessante, decanta lá e assou, decanta lá e sai, né? Então, quando o Jeú ele fica sabendo, com certeza, né, que ele foi nomeado por Deus, acho que ele nem, né, que ele foi levantado ali para destruir a família de Jezabel e de Acabe, decanta lá e assou e decanta lá e sai, né? Então, é uma responsabilidade muito louca. E o povo ali do Reino do Norte tinha muito disso ali, né, com os profetas. Tinha um desprezo, né, pelos profetas, né? No entanto, que Jezabel, ela exterminava, né? E ali no Reino do Norte tinha o templo de Baal também, né? Então, lembra que Acabe fez para Jezabel o templo de Baal? Então, era toda uma situação, tá? Então, tinha todo esse desprezo. Vamos lá, a morte de Jorão e de Acasias. 11. Então, Jeú, filho de Josafá, neto de Nice, começou uma conspiração contra o rei Jorão na época em que este defendeu com todo Israel remoto de Gileade contra Hazael, rei da Síria. O rei Jorão tinha voltado de Jezarel para recuperar-se dos ferimentos sofridos na batalha contra Hazael, rei da Síria. Lembra de Hazael? Tá lá, né? Ele matou Ben-Hadad, esse Hazael, tá? Esse rei da Síria, ele usurpou o trono de Ben-Hadad. Jeú propôs, se vocês me apoiem, não deixem ninguém sair escondido da cidade para nos denunciar em Jezreel. Vamos ler de novo no 15? O rei Jorão tinha voltado a Jezreel para recuperar os ferimentos sofridos na batalha contra Hazael, rei da Síria. Jeú propôs, se vocês me apoiam, não deixe ninguém sair escondido da cidade para nos denunciar a Jezreel, né? Vamos continuar. Então ele subiu em seu carro e foi a Jezreel, porque Jorão estava lá recuperando e Acasias, rei de Judá, tinha ido visitá-lo. Olha só. Quando a sentinela que estava na torre da vigia de Jezreel percebeu a tropa de Jeú se aproximando, gritou, estou vendo uma tropa. E aí Jorão diz assim, Jorão ordenou, envie um cavaleiro ao encontro deles para perguntarem se eles vêm em paz. Olha só. O cavaleiro foi ao encontro de Jeú e disse, o rei perguntou, você vem em paz? E Jeú respondeu, não me venha falar em paz, saia da minha frente. Estava furioso, né? Jeú respondeu, não me venha falar em paz, saia da minha frente. A sentinela relatou, o mensageiro chegou a eles, mas não está voltando. Então o rei enviou um segundo, olha só, enviou um cavaleiro, depois o segundo. A sentinela decanta lá e assou, decanta lá e sai. Deus, quando está decretado, eu creio, Senhor. A sentinela relatou, o mensageiro chegou a eles, mas não está voltando. Então o rei enviou um segundo cavaleiro. Quando chegou a eles, disse, o rei pergunta, você vem em paz?
vocês veem paz? E Jeú respondeu, não me venha falar em paz, saia da minha frente. Ou seja, ele sabia o que Deus havia dito, né? Que Deus falou que ele ia exterminar. Então, não tinha paz, ok? Então, ele ia ali, né? Na frente mesmo, disposto a exterminar, né? Porque Deus falou, né? Todos do sexo masculino. Então, não tinha como ter paz, ok? Então, ele vai mesmo assim para exterminar, para destruir. E ele diz, sai da minha frente. No 20, a sentinela relatou, ele chegou a eles, mas também não está voltando, e acrescentou, o jeito do chefe da tropa guiar o carro é como de Jeú, o neto de Nin, se dirige como louco. Olha, eita, Jeú, neto de Nin, se dirigia como louco, tá? Então, assim, ele ia com tudo. Ela bandassora e decanta lá ia sai. Né? Então, ele, se fosse no dia de hoje, ele ia ganhar muita multa, né? E aí, igreja, decanta lá ia Sodecai, diz assim, Jorão ordenou que preparassem seu carro de guerra, assim que ficou pronto, Jorão, rei de Israel, e Acasias, rei de Judá, saíram cada um em seu carro ao encontro de Jeú. Então, Jorão, rei de Israel, e Acasias, rei de Judá. Ou seja, nós estamos falando de dois reinos aqui, Reino do Norte e Reino do Sul, ok? Reino do Norte, Israel. Reino do Sul, Judá. Saíram cada um em seu carro ao encontro de Jeú. Eles o encontraram na propriedade que havia pertencido a Nabote de Jerezael. Na onde? Na propriedade onde tudo começou. Quando Jorão viu Jeú, perguntou, você vem em paz? Não tem como. Jeú respondeu, como pode haver paz enquanto continua toda a idolatria e as feitiçarias da sua mãe Jezabel? Não tem paz, não. Jorão, eita, decanta lá ia sou, decanta lá ia sai. Vou até marcar aqui. Jorão deu meia volta e fugiu gritando para Acasias, traição, Acasias, traição. Então Jeú disparou seu arco com toda a força e atingiu Jorão nas costas. A flecha atravessou-lhe o coração e ele caiu morto. Meu Deus. Jeú disse a Abdecar, seu oficial, pegue o cadáver e jogue nessa propriedade que pertence a Nabote de Jerusalém. Lembre-se da advertência que o Senhor proferiu contra Acabe, pai dele, quando juntos acompanhamos sua comitiva. Ele disse, ontem vi o sangue de Nabote, o sangue dos seus filhos, declara o Senhor, e com certeza farei você pagar por isso nessa mesma propriedade, declara o Senhor. Agora então pegue o cadáver e joga nessa propriedade conforme a palavra do Senhor. Não teve jeito, né? Vamos lá. Nabote. Aí diz assim. Vendo isso, Acasias, rei de Judá, fugiu na direção de Bet-Ragá, mas Jeú perseguiu, gritando, matem-no também. Eles o atingiram em seu carro de guerra, na subida para Gu, perto de Ibeá, mas ele conseguiu refugiar-se em Megido, onde morreu. Né? Então, era para exterminar. Não era para deixar nenhum. Seus oficiais o levaram a Jerusalém e o sepultaram com seus antepassados em seu túmulo na cidade de Davi. Acasias havia se tornado rei de Judá no 11º ano de Jorão, filho de Acabe. Então, igreja, você vê, né, que Deus ele vai exterminando. Por quê? Porque havia uma idolatria, havia, como eu posso dizer, altares de Baal, né? E isso não agradava a Deus. Deus não estava satisfeito, tá? Então, por isso é que tinha que exterminar. Não era para deixar nada. Decanta lá ia sai, né?
Então, foi conforme a palavra do Senhor que Jeú fez, né? Porque tinha que se cumprir ali a profecia que Elias tinha falado, né? Sobre a família proclamado antes ali sobre a família de Acabe. Bom dia, filho. Embora o sangue do próprio Acabe não fosse derramado ali, né? Na vinha de Nabote, mas a gente sabe que os cães, né? Então, assim, tinha que se cumprir na família dele. Os cães tinham que lamber e sangue de Isabel e tudo ali na vinha de Nabote, ok? Então, era uma questão de estender a eliminação ali à casa de Acabe, né? E aos descendentes da casa de Davi por meio de Atalia, né? Então, também tinha Atalia, né? Que era, né? Como eu posso dizer? A Thalia, ela era idólatra, né? Ela era também descendente ali, adorava Baal, né? A deuses estranhos, altares e tudo, ok? E vamos lá no 30, morte de Jezabel. Em seguida, Jeú entrou em Jerusalém. Ao saber disso, Jezabel pintou os olhos, arrumou os cabelos e ficou olhando de uma janela do palácio. Tem gente que fala que pecado pintar olhos por causa de Jezabel. Gente, o que tem a ver, né? Nem nessa época existia pala, esmalte, batom, nada da maneira que a gente usa hoje, né? Quando Jeú passou pelo portão, ele gritou, como vais? Quando Jeú passou pelo portão, ela gritou, como vais, Zimri, assassino do Senhor? Porque Zimri não foi aquele que usurpou também um trono, né? De Elá? Foi ele, né? Que matou Elá, né? Então era um assassino, né? Então por isso que ela fala que Zimri, ele matou Elá para usurpar o trono. E ela ergueu os olhos para a janela e gritou, quem de vocês... Aí ele ergueu para a janela e gritou, quem de vocês está do meu lado? Aí Jeú grita, né? Peguem aquela maldita... Não, vamos voltar aqui. Ele ergueu os olhos para a janela e gritou, quem de vocês está do meu lado? 2 ou 3 oficiais olharam para ele. Enquanto Jeú ordenou, joguem... Aí ele diz assim, joguem essa mulher para baixo. Eles jogaram e o sangue dela espirrou na parede e nos cavalos e Jeú a atropelou. Não teve piedade. Jeú entrou, comeu, bebeu e ordenou, pegue aquela maldita e sepultem-na. Afinal, era filha de rei. Então, já a profecia já se cumpriu, já os cães lamberam, já foi tudo. E aí diz assim, vamos lá no 36, pra gente ver a profecia se cumprir por completo. No 35, mas quando foram sepultá-la, só encontraram o crânio, os pés e as mãos. Então voltaram e contaram isso a Jeú, que disse, cumpriu-se a palavra do Senhor anunciada. Então foi as mãos, os pés e o crânio, né? O resto, os cães devoraram tudo, tá? Diz assim, por meio do seu servo Elias, o tesbista, no terreno de Jerusalém, os cães devorarão a carne de Jezabel. Os seus restos mortais serão espalhados no terreno em Jerusalém como um esterco no campo da morte. E ninguém será capaz de dizer, essa é Jezabel. Tem como dizer? É só a mão, os pés e o crânio. Esta é Jezabel, né, igreja? Então, essa palavra do Senhor aqui, né, é uma palavra muito forte, né? Porque ela vem mostrar aqui, né, que Deus, ele não brinca de ser Deus, tá? Tem gente que brinca com as coisas do Senhor. Mas a palavra do Senhor, quando é anunciada, igual foi anunciada pelo meio do profeta Elias, se cumpriu, né? A maneira da morte, a palavra, né, que foi proferida com o Senhor, né, contra Jezabel. Então, assim, a qual lutara a vida dela todinha contra os homens de Deus, contra os profetas, né? E matando gente inocente, se cumpriu, amém? Igreja, você pode pensar, decanta lá e sou. Muitas vezes eu falo, Senhor, olha quanta maldade, Senhor, faz alguma coisa. Mas Deus está contemplando, Deus está vendo todas as coisas, igreja. Aqueles que se levantam, que fazem o mal, que mente, que engana, que rouba. Meu Deus do céu, que fazem uma de macumbaria, de feitiçaria, toda maldade contra a minha vida e contra a tua. Na hora certa a conta vai chegar, tenha certeza. E vai chegar, e a conta vai chegar, igreja. Amém? Deus abençoe vocês. Tenham um dia abençoado aí. Uma terça-feira abençoada em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Diz aqui, São Paulo tá meio friozinho, gostosinho. Fiquem na paz.